Quem diria que o meu canal, que é focado em SCPs, estaria fazendo um vídeo pra meter o pau... desabafar sobre esse tema que eu faço há quase uns 4 anos. Pois é, as coisas mudam e nesses anos o fandom e o site mudou. E na minha humilde opinião, mais pra pior do que pra melhor. O que me deu o primeiro impulso pra fazer esse vídeo foi, obviamente, o vídeo que o Viral fez sobre como não é mais divertido falar sobre a Fundação SCP. E isso tava guardado dentro de mim já fazia um tempinho. Isso começou com coisas básicas de recomendação de alguns inscritos e eu via que tinha alguns SCPs recomendados que eram coisinhas bem nada a ver. Que renderiam um vídeo bem sem graça, com uma história bem genérica. E depois disso foi se escalonando pra um padrão que consumiu quase todo o site. Tudo bem, é claro que eu não vi nem metade dos SCPs que tem no site, mas é óbvio, né, caralho, tem mais de 7.000 páginas de criaturas que esses caras transformaram em SCP, e isso é por um motivo bem óbvio, né, são poucos nessa lista que vão ser realmente fora da curva e interessantes. O que eu mais recebia de recomendações no começo eram SCPs com uma história e contenção muito genérica, um ser que não tem um corpo físico, com um poder fodão, e aí a gente já entra na pauta de que muitos nem ligam mais pra história. E parece que virou aquela brincadeirinha da escola no fundamental. Eu tenho um poder maior que o seu, 200 vezes o universo infinito, você não vai ganhar de mim, parceiro. Muitas vezes eu só passava reto depois de ver isso e ignorava a existência daquele SCP. Mas chegou uma hora que realmente não deu mais pra ignorar. Eu era bombardeada nas minhas próprias pesquisas e nas recomendações com vários tipos de SCPs que eu me perguntava quase toda hora. Mas eu já não fiz um vídeo sobre isso? E muitas vezes, não. Alguns eu já tinha sim feito, mas a maioria era só muito parecido, até nos mínimos detalhes. Mudando uma coisinha aqui e outra ali, e isso só foi me broxando cada vez mais. Então eu parti pra ler alguns contos, e eu até achei alguns interessantes sim, que contavam sobre o início da fundação, alguns deuses e tudo mais. Só que obviamente teria algum problema, e era a confusão de informações. Um arquivo dizia uma coisa e outro conto dizia outra. Muitas contradições, muitos detalhes. Quando você achava que tinha entendido sobre um assunto, o site jogava na sua cara que tu era um burro e que não tinha entendido nada. Ai, cacete. E como o Viral disse no vídeo dele, eles meio que não pegam, por exemplo, o SCP-682 e anexam na página dele tudo o que tem a ver com ele. Contos que citam ele e etc, etc. Muitas vezes eu achava por acaso algum conto ou eu me fudia pra procurar naquele mar infinito de anomalias daquele site. Como se já não bastasse a quantidade e aparentemente a preguiça de criar algo novo, sei lá, a falta de imaginação, porque eu me cansei de ver SCPs com histórias genéricas e que no fim só estavam em uma infinita competição de poder e que queriam ser mais forte que o SCP-X ou Y. Eu fiz até uma série que eu me divirto aqui no canal, mas que por outro lado, se eu pensar muito eu choro. Que é o fato de muitos terem virado piada. Muitos mesmo. E eu nem tô falando de SCPs que foram feitos pra ser SCPs piada. Aqueles que tem aquele tracinho J no fim da sua numeração, sabe? Na minha pesquisa desesperada por alguns interessantes, eu me deparava com muita porcariada, que eu nem sei como tá catalogado no site oficial. Eu arrisco dizer que muitos que estão na Sandbox são muito mais interessantes. E muitos que eu já li dos meus próprios inscritos tinham um potencial enorme pra serem oficiais. Eu nunca esqueço que eu já gravei há uns anos atrás, que foi o de um inscrito que escreveu sobre um ventríloco do sonho. Eu achei bem interessante na época e eu fiz um vídeo. E eu tô pensando em pedir pra vocês criarem suas próprias criaturas e histórias pra eu poder colocar aqui no vídeo. Obviamente tem que ser criativo, né? Mas voltando pro assunto. Eu até mesmo fiz uma série sobre SCPs ridículos aqui no canal, porque eu ainda tentava tirar algo bom disso. Nem que fosse algumas risadas, porque se eu pensasse demais, iria ficar triste lembrando que, quando eu comecei a falar sobre SCPs, era tudo mágico, aquelas criaturas únicas, cheias de mistério. Achei incrível lendo os primeiros contos falando sobre como o universo começou com os deuses, sobre o Rei Escarlate, Yaldabaoth, Meghane, a Árvore da Vida, o mistério sobre o verdadeiro SCP-001, a página confusa sobre o SCP-000. Tudo é muito nostálgico lembrar disso agora, por mais que não faça tanto tempo assim. Mas nesse pouco espaço de tempo tudo mudou. Obviamente tiveram coisas boas, como as páginas mais sofisticadas e um visual mais bonito. Com certeza devem ter vários SCPs fodas no meio dessa lista gigante que cresce cada vez mais. E eu espero, de agora em diante, focar nesses que valem realmente a pena. E claro, zoar com aqueles que não tem nada a ver com nada. Se vocês tiverem algumas sugestões bem legais, mandem aqui nos comentários. Um inscrito que tá há bastante tempo comigo e que sempre me ajudou nisso é o Senhor Leitor. Ele manja muito e sempre me deu dicas boas e eu sou muito grata por isso. Se tiverem seus próprios SCPs, podem me mandar aqui ou mesmo no Instagram. O que acharem melhor. Beijos e fiquem bem.